hay, según Ponte, tiene que ver con eso, es que es deliberado. Entonces sí hay un kilómetro cero, que se llama el kilómetro de oro de La Habana, que está muy cerca del hotel, que sí hay una rehabilitación importante y turística, pero justo el hotel está al lado del Capitolio, y ahí ya empieza un barrio que es Jesús María, que no se mantiene. Por otro lado, también hay un bloqueo, como de dónde viene el dinero para mantener esos edificios que son caros. Entonces, para terminar, porque me interesa mucho la respuesta de Cristiano, solo una anécdota. Al lado del Hotel Nueva Isla había un hotel que se llamaba el Hotel Regina. El Hotel Nueva Isla es del 1926 y el Hotel Regina es del 1930. Y nosotros queríamos saber cómo eran las brigadas que trabajan demoliendo hoteles. Y son brigadas de personas que son inmigrantes en La Habana, pero son cubanos, vienen de Las Tunas, Guantánamo, son ilegales, pero trabajan en la construcción. Y ellos decían que tardaban, el Hotel Regina era bellísimo, tenía como 12 pisos al lado del Capitolio. Y ellos decían que tardaban 1 día y medio en tumbar solo una pared. Decían, estos edificios están tan bien construidos que por supuesto se podrían reutilizar. Ya no hay manera de hacer algo tan bien hecho como se hacía antes, ¿no? Y Jorge pertenece también a esa época, no hay nada que se hacía tan bien hecho como se hacía antes. No sé, a mí me gustan las personas ancianas, su filosofía, soy un poco nostálgica, melancólica, sentimental de mierda, al fin y al cabo. Y entonces, no sé, como antes las cosas estaban hechas de otra manera, y fueran mejor o peor, era otra manera. Entonces, la película es un acto de amor a esa generación, y esas paredes que tardaban tanto tiempo en ser demolidas, y que todavía hoy se mantienen como un acto de resistencia. Entonces, nada, solo eso, sí, las paredes hablan, todavía hablan. Bueno. Bom, posso te dizer que o cinema é minha amante e o teatro é meu namorado. Essa frase não é minha, é do Bergman, mas adoraria ter dito. Fazem 14 anos que eu não faço uma peça e tenho um amigo, ele é filósofo e pedagogo, dá aula na Universidade de Barcelona, chama Jorge La Roça. Ele até participou do Amador, fez uma pequena participação. Quando eu falei para ele, vou voltar a fazer teatro, ele falou, teatro, aquela arte do século XIX. E eu fiquei muita risada e fui para casa pensando nisso. E ele não deixa de ter razão. O teatro, na verdade, é um meio de expressão morto. É um dos mais antigos da história da humanidade. Mas ele não foi enterrado, né? Ele se renova. Como o cinema também já foi dado como uma arte morta, né? Eu acho que ela não nasceu ainda, é uma arte embrionária. Ela só tem 100 e poucos anos. Se a gente comparar a pintura, a literatura, a música, ela não nasceu ainda, né? Nós estamos presos a fórmulas de se fazer. É como se evoluíssemos 2 passos, né? Em termos de linguagem, narrativas e outros, e regredisse 10, né? Sempre voltando a uma questão aristotélica e griftiniana, né? Que é a morte para quem faz filmes. Eu acredito nisso. Mas essa minha relação que eu coloquei aqui no Hamlet tem a ver com teatro, mas menos o espaço, né? O prédio teatro, e mais o elemento essencial, e não só no teatro como no cinema, que é o ator, né? E no teatro tudo nasce e morre no ator, né? Eu tenho um certo fetiche pelos atores, tenho um puta tesão em filmar corpo humano, rosto humano e ator. E isso também não está muito em voga aqui no cinema brasileiro, né? Porque tem aquele, eu sempre falo isso, mas vou falar de novo, aquele cancro que a gente chama de preparador de elenco, né? Então os realizadores não se interessam pelos atores, muito menos pelo teatro. O pouco que eu sei de dramaturgia, eu aprendi no teatro, né? É minha morada, onde eu estudei, e onde eu busco sempre força motriz para fazer um filme, né? Eu sempre acabo indo para o teatro. Mas anterior ao teatro tem uma coisa que para mim está relacionada ao Hamlet, que é a tragédia, e chegando a uma coisa mais essencial, é a relação com a morte. E o teatro, as grandes obras da dramaturgia mundial, elas sempre trabalham com a morte, seja de uma questão satírica, né, ou assumindo realmente uma tragédia, como as grandes tragédias clássicas gregas ou Shakespeare, e a gente pode falar de Nelson Rodrigues e afins. Essa questão no Hamlet de não assumir o teatro como objetivo, ela é muito bem pensada, né? Eu não queria filmar a peça, até porque
tudo que já tinha para se falar sobre Shakespeare, e principalmente sobre Hamlet, já foi muito bem dito no teatro, por vários grupos e pessoas muito competentes. Eu não queria reproduzir fórmulas. Sempre que eu vou fazer um filme novo, eu pergunto o que nisso me traz de curiosidade. Eu me coloco sempre como uma criança, eu não vou definir uma tese de doutorado, eu não vou comprovar a minha ideia. Olha, é isso que eu penso sobre aquilo. Não, eu quero entender e tenho curiosidade e pergunto. O que você tem para me falar? Né? Eu me lembro de uma vez ter conversado com o Coutinho aqui, e ele sempre dava uma resposta para todo mundo, achei que ele tinha falado isso só para mim. Eu falei, Coutinho, como é que você consegue tirar isso das pessoas? Ele falou, eu não sei perguntar, eu sei escutar. E aí eu sempre me pergunto, como fazer isso no cinema, né? Como saber escutar através da câmera, né? Acho que você consegue colocar isso muito bem no seu filme. E eu acho que tem que ter uma certa humildade, tá? E em relação ao ator, principalmente, porque não me interessam os bons atores, né? A técnica perfeita, a voz perfeita, até porque eu também estou aprendendo muito que é cinema ainda. Mas o que eu me interesso pelos atores é o que eles não me mostram, né? Como eu posso pedir para um ator que ele me mostre algo que ele nem sabe que tem? Então, é quase embarcar numa viagem de curiosidade mesmo, como criança. A gente está indo, não diria para Disneyland, que eu não tenho vontade de ir, mas já fui para Cuba em 2007. Eu me lembrei de uma anedota que vou interromper o pensamento para te contar. Eu estava lá no festival com um documentário, ninguém se interessou pelo meu filme, eu estava bebendo rum, passeando, visitando a cidade, e fiz amizade com uns meninos de departamento de animação do ICAIC, e me convidaram para conhecer o ICAIC. Eu fui no outro dia, cheguei lá 10 da manhã, estava tendo uma festa, todo mundo já estava meio bêbado, eu perguntei, qual o motivo da festa? E aí eu escutei uma coisa que me marcou profundamente, e eu levo isso para o meu cinema, sempre vou levar. Por isso que eu não falo com amargura e rancor quando não me dão dinheiro aqui no Brasil para fazer filmes. Eles falaram, há 4 anos atrás nós pedimos uma placa de vídeo e chegou hoje. E aquilo foi aprendizado para mim, né? É uma história um pouco piegas, mas marcou muito o que o rapaz me contou. Como é que eu posso reclamar, né, de alguma situação ideal para se realizar filmes? Se houver situação real, talvez não fosse o lugar ideal para se expressar, né? O cinema não é uma profissão, talvez se aproxime de um ofício, eu não sei o que é cinema, mas quando ele acontece a gente sabe. Há 12 semanas eu tive uma experiência incrível aqui, assistindo Meu Ódio Será Sua Herança, que a tradução é horrível, mas é tão prazeroso ainda. Então eu não decidi fazer filmes, acho que o cinema está relacionado quase a um sacerdócio, né? E isso tem a ver com humildade. Não sei se eu vou responder essa pergunta, eu não vou conseguir. Você sempre faz muita pergunta difícil para mim, você me fode a vida. Mas eu acho que essa é a minha pesquisa com o teatro, tem a ver com isso. Minha paixão pelos atores, e eu vou além. Minha paixão pelo outro, né? Pelo ser humano, é o que me interessa no cinema. Bem, a vela ainda não se apagou, então vou abrir para perguntas, para observações. Tem alguém com microfone? Ela está com o microfone.